Breaking Bad não foi apenas uma série, foi um divisor de águas na história da televisão. Estreando em 2008, a trama acompanhou a transformação de Walter White, um professor de química subestimado, no temido barão da droga Heisenberg. Com um roteiro impecável de Vince Gilligan, a série explorou as consequências morais de nossas escolhas, provando que o mal pode ser uma reação química ativada pelo desespero. Ao longo de 5 temporadas, acumulou 16 Emmys e gerou um universo expandido com o filme El Camino e a aclamada série Better Call Saul. Mas, anos após o cozimento final em Albuquerque, por onde anda o elenco que deu vida a esses personagens icônicos? Aaron Paul viveu Jesse Pinkman. A trajetória de Aaron Paul em Breaking Bad é um caso raro de talento alterando o destino da ficção. Originalmente, Jesse deveria morrer na primeira temporada, mas a química, literal e figurativa, com Cranston e a entrega de Paul tornaram o personagem indispensável. Aaron Paul mencionou diversas vezes o quão exaustivo era habitar a mente de Pinkman. Para as cenas de luto, como a morte de Jane ou de cativeiro na 5ª temporada, Paul buscava lugares mentais muito sombrios. Ele chegou a declarar que, em certas fases, levava a tristeza do personagem para casa, sentindo o peso daquela vida sem saída. Após o fim da série, o maior desafio foi convencer Hollywood de que ele não era apenas o cara que diz bitch. Or so many people will go, hey, will you please call my wife a bitch? It'll make her so happy. It's ridiculous. I don't know. That's fantastic. It's amazing. Do you get on the phone then and do that? Yeah, I'll call them. I'll call whoever they want a bitch. You want me to call you a bitch? I'll call you a bitch. Ele teve que lutar por papéis em The Path e Westworld para provar sua versatilidade dramática e se desvencilhar da imagem de junkie. Este ano ele tem projetos, como o filme de suspense Bear Country. Aaron usa sua voz em produções como Invincible para explorar tons mais graves e maduros, mostrando que o grito de desespero de Jesse deu lugar a uma carreira de autoridade e respeito na indústria. Bob Odenkirk, o advogado que conhece um cara que conhece um cara. Se Walter White era o perigo e Jesse era o coração, Saul Goodman era o óleo que impedia a máquina de travar. Em Breaking Bad, ele não era Jimmy McGill. Ele era uma entidade puramente transacional. Oi, sou o Saul Goodman. Você sabia que tem direitos? A Constituição diz que sim, e eu também. Acredito que até que provem o contrário, homens, mulheres e crianças desse país são inocentes. Por isso eu luto por você, Albuquerque. Bob Odenkirk enfrentou um desafio técnico imenso em Breaking Bad. Como interpretar um homem que sugere matar Badger ou mandar o Hank para uma viagem a Belize sem fazer o público odiá-lo? Bob usou o humor e o carisma acelerado para transformar a falta de escrúpulos em algo magnético. O ator precisava entregar parágrafos densos de jargão jurídico e gírias de rua em uma velocidade alucinante. Em uma série extremamente pesada, a entrada de Saul em cena trazia uma energia elétrica. Os fãs sabiam que, quando Saul aparecia, as coisas iam se resolver, da forma mais suja possível, mas iam se resolver. It's Better Call Saul. Após o fim de Better Call Saul e Breaking Bad, muitos acreditavam que Bob Odenkirk ficaria marcado para sempre como o advogado falastrão. No entanto, o que aconteceu foi uma das transições mais surpreendentes de Hollywood, a ascensão de um herói de ação real aos 60 anos. O sucesso de Anônimo e sua sequência, Anônimo 2, provou que a agilidade mental de Saul Goodman podia ser traduzida em agilidade física. Giancarlo Esposito, o imperador do sangue frio. Gustavo Fring era a ordem absoluta. Giancarlo não apenas interpretou um vilão, ele criou um arquétipo de inteligência e crueldade que redefiniu os antagonistas modernos.
O dono atencioso do Los Polos Hermanos, que limpa mesas e apoia a polícia local. É uma máscara de perfeição e polidez. A maior dificuldade de Giancarlo não foi a ação, mas a imobilidade. Para viver Goose, Giancarlo utilizou técnicas de respiração e meditação para manter o corpo completamente estático. Ele precisava transmitir terror apenas com o olhar, sem mover um músculo da face. Curiosamente, Giancarlo quase recusou o papel. Inicialmente, Gus seria apenas uma participação especial. O ator, com décadas de carreira, exigiu que o personagem tivesse profundidade e arco próprio, recusando-se a ser apenas um capanga descartável. Embora interprete um chileno, Giancarlo, que tem ascendência italiana e americana, teve que trabalhar intensamente sua pronúncia em espanhol para dar autenticidade às cenas com o cartel. Em 2025, ele foi um dos pilares de Capitão América, onde interpretou o vilão Sidewinder, trazendo sua assinatura de elegância e perigo. Recentemente, brilhou no Festival de Sundance com o drama policial The Only Living Pickpocket, em New York, onde interpretou o detetive Alan Warren. Dean Norris, Hank Schrader, o herói quebra-cabeças. Hank começou como o cunhado fanfarrão e terminou como o personagem mais íntegro da série, representando a lei que Walter White tanto desprezava. O momento mais difícil para o personagem foi descobrir que o monstro que ele caçava era o homem com quem ele dividia o churrasco no domingo. A obsessão de Hank por Heisenberg tornou-se sua ruína e, ao mesmo tempo, sua redenção. Dean Norris pediu para ser morto no início da 5ª temporada para poder filmar um personagem de outra série, mas os roteiristas negaram, pois precisavam dele para o clímax final. Após Breaking Bad, ele estrelou Under the Dome e teve participações memoráveis em Better Call Saul e Klaus. Além de continuar firme no gênero de suspense, com papéis de autoridade, policiais e políticos, ele se tornou um empreendedor cultural de sucesso com o Norris Center for the Performing Arts, na Califórnia, investindo em novos talentos do teatro. Walter White, O Despertar do Monstro, o perfil de Bryan Cranston. Se Jesse Pinkman era o coração da série, Walter White era o cérebro em metástase. A evolução de Walt é frequentemente citada como a melhor construção de personagem da história da TV. Ao contrário do que Walt dizia, "Eu fiz pela família", seu verdadeiro combustível era o ressentimento. Ele passou décadas amargurado por ter vendido sua parte na Grey Matter por uma mixaria. Acho que você não entendeu uma parte. Isso não é cristal. Walt era mestre em justificar atrocidades. Ele criou Heisenberg como uma máscara, mas, com o tempo, a máscara devorou o rosto. Psicologicamente, ele sofria de um narcisismo maligno que o impedia de ver os outros como seres humanos, mas sim como peças em seu tabuleiro químico. Bryan Cranston revelou que a cena da morte de Jane, onde ele a vê sufocando e não faz nada, foi o momento mais difícil de sua carreira. Ele contou que, por um segundo, viu o rosto de sua própria filha no lugar da atriz Kristen Ritter. Ele contou que as transformações físicas, raspar a cabeça, perder peso e adotar uma postura cada vez mais rígida e intimidadora, foi difícil e até afetou sua percepção corporal fora das câmeras. Um fato interessante é que o chapéu icônico não estava no roteiro original. Foi uma solução prática sugerida por Cranston para proteger sua cabeça raspada do sol forte do deserto de Albuquerque durante as filmagens. No fim, acabou virando o símbolo do mal. Pós-Walt, ele foi indicado ao Oscar por Trumbo e ganhou Tony Awards por suas performances na Broadway em All the Way e Network.
ele provou que ainda era o mestre do drama intenso na série Your Honor, onde interpretou um juiz em um dilema moral desesperado. Em 2026, Bryan Cranston é uma lenda viva. Ele está em turnê com um novo espetáculo teatral e estrelando a comédia de mistério Three Bags Full. Recentemente, ele mencionou em entrevistas que pretende tirar um ano sabático na França, para se dedicar à produção de vinhos e passar um tempo com a sua esposa. Deixe nos comentários se você também é fã dessa série. Se inscreva no canal e deixe o seu like.